Você gosta de segredos? Então vamos lá. Católicos querem saber. Os católicos querem saber dos segredos de Fátima. Há quem diga os 3 segredos de Fátima, há quem diga que é um segredo em 3 partes. Tudo bem. Há 3 mensagens que Nossa Senhora de Fátima deu aos pastorinhos no início dos anos 1917, né? Para ser mais exato. E Nossa Senhora apareceu e deu a eles mensagens que ficaram conhecidas como os 3 segredos de Fátima, ou as 3 partes do segredo de Fátima. O que a Igreja Católica crê e entende sobre isso? A primeira coisa é que se trata de uma revelação particular. Não é uma revelação pública. Qual é a diferença? Revelação pública é uma revelação que é dada por Deus a todos os homens. Exemplo, o Evangelho. O Evangelho de Nosso Senhor, a boa nova que Jesus veio anunciar, é uma revelação pública, é para todos os homens. É para toda a humanidade. Fátima é uma revelação particular. Ou seja, uma revelação aos 3 pastorinhos. Eu, como católico, posso optar em assimilar para a minha vida a mensagem de Fátima ou não. Não é uma obrigação do católico. Obrigação do católico é a revelação pública, é o Evangelho. Fátima não é. É claro que a Igreja valoriza o acontecimento em Fátima, a fé das pessoas, as transformações, as conversões, as curas, tudo que houve lá e há até hoje. Por isso a Igreja autoriza celebrar missa lá, utiliza o termo Nossa Senhora de Fátima. Mas a mensagem de Fátima, ela é uma revelação particular daqueles que viram e ouviram a mensagem. Eu, como católico, posso ler a mensagem e assimilá-la para a minha vida se me fizer bem, se me fizer progredir, se me fizer compreender mais Cristo. Mas é uma escolha consciente do católico. O Evangelho é obrigação nossa. Mensagens de Nossa Senhora são revelações particulares. Não é obrigação de fé católica. Interessante isso. Então analisa, checa por você e veja o que você acha que é melhor para a sua espiritualidade. Se te ajuda, vá em frente. A Igreja tem que tratar a gente como adultos e está tratando. Somos adultos e podemos analisar a nossa fé, ver aquilo que é importante para a gente crer. Então, repetindo, a mensagem de Fátima é uma mensagem privada para os 3 pastorinhos e que eu posso assimilar ou não. Certo? Sabendo que a maioria dos católicos assimila a mensagem de Fátima, vê na mensagem de Fátima uma palavra de Deus atualizada para aquele tempo histórico de 1917, a gente tem que dar uma analisada no que foi dito lá. E foi dito lá 3 coisas, que eu vou chamar aqui de 3 segredos, tá? Vamos convencionar assim. O primeiro segredo foi o quê? Foi a visão do inferno. E aí eu vou ler aqui o que conta a Lúcia, que é a vidente de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas
como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas conforme Urmana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Então, o primeiro segredo foi a visão do inferno. E essa descrição aqui é uma descrição muito típica do que se falava sobre o inferno naquele tempo, lá em Portugal, em 1900 e bolinha. Ou seja, essa visão que eles têm do inferno é uma visão típica da mentalidade da época. Então, o que a gente entende aqui? Que é uma visão simbólica do inferno. O inferno não é isso, né? Os demônios não têm formas de animais. Nem se pode ver as almas, porque tudo se está referindo ao mundo espiritual. No mundo espiritual, a dimensão é outra. O olhar humano não capta isso. Então, essa visão que eles tiveram do inferno é uma visão simbólica para significar o que é o inferno. Eu não estou dizendo que eles estão mentindo, entenda bem. Eu estou dizendo que o modo como foi lhes dado a visão é uma visão simbólica, porque a respeito das coisas para além deste mundo, só se pode ter uma visão simbólica. Quando Jesus falava do céu, ele falava em linguagem simbólica, era de parábolas a linguagem dele. Eram comparações. Então, o que eles tiveram aqui foi uma visão simbólica. Não quer dizer que o inferno tenha fogo, fumo, fumaça, demônios com formas de animais. Isso é a visão antiga, resquício da Idade Média, de ver o inferno. Então, é uma visão simbólica, que não significa que seja mentirosa, é uma visão que tem um sentido para nos mostrar o mal que é o pecado, o afastamento de Deus. Tá certo? Aí a segunda parte do segredo, ou o segundo segredo, foi um pedido de Nossa Senhora. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo dos seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja, os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Então, a segunda parte do segredo é com relação à Rússia, a guerras e a tudo que viria a acontecer durante o século XX. É uma profecia a respeito do século XX. Foi um século de guerras. Foi o século de muitas perseguições, muitos mártires na igreja. Foi o século onde mais pessoas morreram em nome de Cristo. Sabia disso? Dos 20 séculos da igreja, o século XX foi o mais trágico para os cristãos. E aí vem a terceira parte do segredo, ou o terceiro segredo. Essa terceira parte, ela nunca tinha sido publicada, desde 1917.
Ela foi escrita em 1944, foi entregue ao Papa, mas foi guardada. E no ano 2000, o Papa João Paulo II tornou público essa parte do segredo, a última parte, ou o terceiro segredo. Ele tornou isso público. E o pessoal ficava achando que era o fim do mundo, era catástrofe, era desgraça, era o apocalipse selvagem que Nossa Senhora estava anunciando. E quando o Papa João Paulo II publicou, o pessoal ficou desanimado. O pessoal que gosta de terror, né? Gosta de suspense, ficou desanimado, porque nada disso era a terceira parte do segredo. E tem gente até hoje que pensa que o Vaticano está escondendo o verdadeiro terceiro segredo. Vai fazer o quê? Cada louco com sua mania. O terceiro segredo, a terceira parte do segredo é o seguinte: vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despediam chamas que pareciam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte dizia: penitência, penitência, penitência. E vimos, numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas no espelho, quando diante delas passa um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vimos vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subir uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz, de tronco tosco, como se foram de sobreiro, como a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meio em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena. Ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe disparavam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns após os outros, os bispos, os sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas do mundo, seculares, pessoas comuns. Cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os braços da cruz estavam 2 anjos, cada um com um regador de cristal nas mãos, recolhendo neles o sangue dos mártires e com eles irrigando as almas que se aproximavam de Deus. E aí? Sobre o que fala esse terceiro segredo? Aí, em 26 de junho do ano 2000, o Papa João Paulo II publicou a análise do Vaticano, a análise oficial da Igreja sobre esse terceiro segredo de Fátima. E o que o Vaticano analisou? Olha como diz o texto que está no site do Vaticano. Em primeiro lugar, devemos supor que os diversos acontecimentos, na medida em que estão lá representados nas mensagens de Nossa Senhora, pertencem já ao passado. Escuta com carinho. No ano 2000, o Vaticano se pronunciou a respeito dos segredos de Fátima e declarou: os acontecimentos que estão lá no terceiro segredo de Fátima, no primeiro, no segundo e no terceiro segredo de Fátima, todos eles fazem parte do passado, já aconteceram. Tudo que se falou já foi cumprido. Inclusive o terceiro segredo. Não tem nada de Fátima a acontecer. Não tem mistério nenhum a ser revelado, não tem fim do mundo nenhum a ser anunciado.
As mensagens de Fátima não falavam disso. As mensagens de Fátima falavam de coisas acontecidas no século XX. Já acabou. Por isso que publicou essa mensagem no ano 2000, que foi o final do século XX. Aí olha o que o Vaticano diz. Quem estava à espera de impressionantes revelações apocalípticas sobre o fim do mundo ou sobre o futuro desenrolar da história deve ficar desiludido. Fátima não oferece tais satisfações à nossa curiosidade, como, aliás, a fé cristã em geral, que não pretende nem pode ser alimento para a nossa curiosidade. Bonito o que o Vaticano está dizendo. Se você gosta de adivinhar futuro, de querer saber de fim de mundo, de desgraça, de tragédia, tira o cavalinho da chuva. Você não vai encontrar isso na fé católica. O que permanece, o que vale ainda da mensagem de Fátima é o quê? É a exortação, é o convite à oração como caminho para a salvação das almas. E, no mesmo sentido, o apelo à penitência e à conversão. Então, para o Vaticano, para a interpretação oficial da Igreja Católica, tudo que Fátima falou se referia ao século XX, já falou, já acabou, toda a profecia já se realizou e acabou. O que ficou dessa profecia? Que vale para hoje e vai valer para sempre? O apelo à conversão, a mudança de vida, a aceitação do Evangelho. E aí diz assim, estou lendo aí do texto que está no site do Vaticano, queria, no fim, tomar uma vez mais outra palavra-chave do segredo, que justamente se tornou famosa. O meu imaculado coração triunfará. O que significa isso? Significa que este coração aberto a Deus, purificado pela contemplação de Deus, é mais forte que as pistolas ou as armas de qualquer espécie. O que era o terceiro e último segredo? Foi o atentado que o Papa João Paulo II sofreu no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, de 1981, lá na Praça do Vaticano. O terceiro segredo se referia a um bispo de branco, que é o Papa, sendo alvejado. E foi o que aconteceu com o Papa João Paulo II, no dia 13, grava a data, 13 de maio de 1981, dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, os três segredos, ou as três partes do segredo, se referiam a coisas que aconteceram no século XX, culminando com o atentado ao Papa João Paulo II. Mostrando, assim, a perseguição à Igreja, a perseguição do Evangelho que estava acontecendo no século XX. Interessante, não? Eu acho que você deve fazer duas coisas. Assistir esse vídeo de novo. E vai lá no site do Vaticano, vatican.va. Vatican, sem o O. Vatican, com N no final, .va, V-A. E digita lá na pesquisa mensagem de Fátima. E dá uma lida. Em tudo que está lá, tudo documentado, com os textos originais escritos pela irmã Lúcia. Está tudo lá. Vale a pena você conferir. Tá bom? Assiste esse vídeo de novo. Então, vai lá no site do Vaticano e assiste esse vídeo de novo. São as duas coisas que eu recomendo. Porque a repetição, ela é a mãe da aprendizagem. Tchau, tchau. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.